Bom dia, turminha! Vamos à nossa aula de matemática, semana 18. Abram o material de apoio das páginas 127, 128 e 129 e vamos estudar unidade de medida. Unidade de medida é uma quantidade específica de determinada grandeza física e que serve de padrão para eventuais comparações. Podemos medir a massa, o tempo e o comprimento. Temos ainda a capacidade, usada para definir o volume no interior de um recipiente. Mas isso nós já aprendemos na semana passada. Uma unidade de medida é a massa. A massa é a quantidade de matéria presente em um corpo. Os instrumentos que usamos para medir a massa são as balanças. Existem vários tipos de balanças, mais antigas, mais modernas, como essas aqui. Outra unidade de medida é o tempo. O tempo serve para marcar os dias, as horas, os minutos e os segundos. Os instrumentos que usamos para medir o tempo são os relógios. Temos os relógios analógicos, digitais, de parede. Temos até esse instrumento aqui, utilizado antigamente para marcar os minutos. É a ampulheta. Utilizamos também o calendário para medir os dias, as semanas, os meses e os anos. O comprimento. Comprimento é a distância entre dois pontos. Os instrumentos que usamos para medir o comprimento são a fita métrica, régua, trena, entre outros. Existem também as formas de medir não convencionais. São elas o palmo, o pé, a polegada, a braçada. Um exemplo, imagine que eu pedisse para vocês medirem agora o tamanho da mesa da sala de jantar de vocês, apenas medindo utilizando suas mãos. Quantos palmos essa mesa teria? E se eu pedisse para sua mãe fazer a mesma coisa? Será que a medida seria a mesma que a sua? Não, né? Porque cada pessoa tem um tamanho de mão diferente. E é por isso que existe o Sistema Internacional de Unidades, o SI. O Sistema Internacional de Unidades foi criado exatamente para que nós tivéssemos uma medida exata das coisas. A medida de comprimento é o metro, a da massa, o quilograma, do tempo, o segundo, e capacidade é o litro. Agora que vocês aprenderam um pouquinho sobre unidade de medida, vamos aos exercícios do material de apoio. Acompanhe a leitura da página 127 com a prof. Grandezas e medidas. Mas antes, vamos consertar um errinho que tem aqui no texto. Olha, aqui embaixo está escrito SIM. Risquem isso e coloquem a sigla correta, que é SI. Agora vamos à leitura. Instrumentos de medida. Os instrumentos de medida foram evoluindo conforme a necessidade de cada povo. Só recentemente, no início desse século, é que os povos do mundo inteiro assinaram um acordo escolhendo as necessidades de medida que todos deveriam adotar e que foi denominado Sistema Internacional de Medidas, SI. Observe as imagens abaixo. Aqui na letra A nós temos uma fita métrica, na B uma colher, na C um velocímetro, D nós temos uma xícara, na letra E nós temos o metro, na F a régua, na G trena, H temos um relógio digital.
Aqui na letra I, nós temos uma balança de chão. Na J, um jarro. Na letra K, um relógio de parede. Na letra L, uma balança. Na letra M, uma ampulheta. Na N, uma rosa dos ventos. E na letra O, outro tipo de balança. Agora, façam o exercício 1. Na ilustração acima, temos alguns instrumentos de medida. Escreva algo que possa ser medido com cada um dos itens. Então, observe aqui na letra A. Eu vou dar um exemplo, tá? Na letra A, nós temos uma fita métrica. E o que podemos medir com uma fita métrica? Aí eu vou escrever aqui do lado. Nós podemos medir tecidos. É um exemplo. Agora, na letra B, nós temos uma colher. O que poderíamos medir com uma colher? Escreva aqui um exemplo e vá fazendo isso com todos os instrumentos de medida que nós temos aqui. Medida de tempo. Um bimestre tem 2 meses. Um trimestre tem 3 meses. Um semestre tem 6 meses. Uma década são 10 anos e um século são 100 anos. Sabendo disso, responda. Número 1. Quantos meses são 2 bimestres? É só olhar aqui na tabela de cima e responder aqui na linha, tá? E 3 trimestres, quantos meses são? E 5 trimestres? E 8 trimestres? É só escrever embaixo. Ainda utilizando a tabela do exercício anterior, vamos responder a número 2. Quantos anos são 6 semestres? Essa a professora vai fazer com vocês, tá? Pensem comigo. Se um semestre tem 6 meses, e se a gente precisa de 2 semestres para completar um ano, ou seja, 12 meses, é um ano, certo? Então, se eu tiver 2 semestres, eu tenho um ano. Se eu tiver mais 2 semestres aqui, eu tenho mais um ano. E mais 2 semestres, eu tenho mais um ano. Ou seja, aqui eu tenho 2, 4, 6 semestres. E quantos anos são 6 semestres? 1, 2, 3. 3 anos. Agora, vocês vão fazer sozinhos os próximos, tá? Olhando lá na tabela. Aqui eu quero saber quanto que vale, quantos anos tem 2 décadas. Lembrando, uma década tem 10 anos e 2. Aqui, 3 séculos. Um século, só um, tem 100 anos e 3. Aqui também, ó, um século tem 100 anos e 5. Coloquem as respostas nas linhas abaixo. Número 3. Observe o calendário e responda. Letra A. Os meses que possuem exatamente 30 dias são. Letra B. Os meses que possuem 31 dias são. E letra C. Um semestre tem 6 meses. Então, o primeiro semestre é formado pelos meses de... Olha, aqui nessas linhas, vocês vão escrever o nome dos meses que está sendo perguntado, tá? Vamos voltar lá na tabela para a gente observar quais são, primeiro, os meses que tem 30 dias. Vamos olhar aqui o primeiro. Em janeiro, tem 30 dias? Não. Fevereiro, olha aqui o último dia do mês. Vai até o dia 28, então também não tem 30. Março, vai até o 31. Abril, aqui ó, vai até 30. Então, eu vou escrever na letra A, abril. E vou continuar procurando em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Todos os meses
que tem 30 dias e escrever na letra A resposta. Na letra B, vocês vão fazer a mesma coisa, só que dessa vez vocês vão escrever os meses que tem 31. Então, ó, em janeiro a gente já viu que tem 31 aqui, ó. Então, essa é a primeira resposta, vai por 31. Março também 31, vai escrever março e vai olhando até chegar em dezembro, tá? Todos os meses que tiver 31, vocês vão escrever o nome deste mês na letra B. E por último, na letra C, vocês vão escrever quais são os meses que fazem parte do primeiro semestre. Então, ó, o primeiro semestre são 6 meses. É só vocês contarem. 6 meses, vai até o mês D e coloquem o nome desses meses na letra C. Se tiverem dúvidas, é só chamar a Pro. Beijos!